Oi, sou Márcio Neri e neste vídeo eu vou falar sobre uma captação de recurso bem peculiar. Uma captação de recurso a uma cooperativa através de uma modalidade de emenda também bem específica, chamada emenda de relatoria. Então uma cooperativa fez uma captação de recurso, uma cooperativa que é uma ONG, captou recurso para adquirir equipamentos, um valor estimado de R$ 1 milhão. Bem, se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então, como eu estava falando, nesse estudo de caso, o importante é entendermos as diversas modalidades de instrumentos que permitem a transferência de recursos do governo federal. São diversas. Há aproximadamente 31 modalidades. Neste caso em específico, o instrumento assinado foi o termo de fomento. Então, como eu falei, existem alguns tipos de instrumentos somente na modalidade de transferência voluntária, que é o convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de colaboração, termo de compromisso, termo de parceria e o termo de fomento. O termo de fomento é um instrumento assinado entre um ente público e privado que foi provocado pelo ente privado sem fins lucrativos, onde haverá transferência de recursos financeiros. Então, o recurso foi destinado através de um orçamento de emenda de relatoria. Como eu falei, existem diversas modalidades de emenda. As pessoas costumam colocar tudo no mesmo, como se fosse uma coisa só. Existe a emenda individual, que cada parlamentar tem o seu orçamento para isso. É uma emenda que tem autoria. Existe a emenda de bancada, que faz parte das bancadas do Estado. Cada Estado tem a sua bancada, que é composta por deputados federais e senadores. Existe a emenda de comissão, que são recursos destinados a cada uma das comissões da Câmara Federal e do Senado. Existem aproximadamente, de ano para ano varia, mas existem aproximadamente 12 câmaras, 12 comissões na Câmara e 12 comissões no Senado. Por exemplo, a mesa diretora da Câmara Federal e a mesa diretora do Senado, cada uma delas é uma comissão, representa uma comissão. E elas têm recursos que podem ser destinados a algumas ações, para entes públicos e privados. E existe também a emenda de relatoria. O Orçamento Geral da União, ele é feito, assinado e ratificado por um relator. E aí o relator, ele tem um recurso que ele pode destinar para diversas ações, atendendo ministérios, parlamentares e etc. Neste caso aqui, o instrumento foi o termo de fomento, ou seja, não é um convênio, é um termo de fomento, e o recurso ele veio através de emenda de relatoria. E ele foi destinado para atender a central das cooperativas de trabalho de materiais recicláveis, que atua desde 2006 no Distrito Federal. Olha só, um recurso de emenda de relatoria para atender uma ONG que é uma cooperativa. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores aí no canal, e pretendo falar nos próximos sobre outros casos assim, as ONGs, entidades privadas sem fins lucrativos, seja ONG, OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, OCIP, né, ou então o terceiro setor, todas elas podem receber recursos públicos com toda certeza, tanto de entes municipais, estaduais e federais. A partir do marco regulatório, né, está lá escrito que para receber recurso municipal, essa entidade, a organização não governamental, a ONG, entidade privada sem fins lucrativos, ela tem que ter pelo menos 1 ano de existência municipal, 2 anos no mínimo para recurso estadual e 3 anos no mínimo para recurso federal. Mas logo no parágrafo seguinte existem as suas exceções também a essa regra. Então, neste caso aqui, o recurso ele foi solicitado para fomentar o fortalecimento e inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Olha só que interessante. O programa ele foi disponibilizado através do Ministério da Saúde, pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. E a categoria do programa foi para equipamentos, obras e serviços de engenharia. A qualificação é uma proposta de emenda parlamentar. Como eu falei, a origem do recurso é a emenda de relatoria. O tipo de instrumento é termo de fomento. O programa foi disponibilizado no dia 26 de fevereiro de 2020 e ficou aberto até 7 de dezembro de 2020. Olha só, o programa, neste caso aqui, passou quase que o ano todo aberto lá.
Só que ele é um programa de emenda parlamentar. Então, para conseguir encaixar algum recurso aqui nesse programa, teria que ser em alguma daquelas 4 modalidades de emendas que eu já falei. No caso aqui, ele ficou disponível a todos os estados. E o programa ele tinha como nome Qualidade Ambiental, implementação de projetos de coleta e reciclagem de materiais. A ONG que recebeu o recurso, veja bem, o interessante aqui não é falar sobre a ONG em si. Eu só estou utilizando esse exemplo para que você possa entender, que está me assistindo, que a sua ONG, a sua entidade, talvez você nem saiba se onde você trabalha é uma ONG, pode até ser que seja ou não. Então, uma entidade privada sem fins lucrativos é uma ONG, não importa qual seja, se é cooperativa, associação, instituto, federação, não importa. Ela pode sim receber, ela tem diversas maneiras que ela pode receber um recurso público. Com apoio de um parlamentar, sem apoio de um parlamentar. Os ministérios publicam programas todos os anos, eles disponibilizam para que você possa fazer captação de recursos. Recursos para quê, Márcio? Para equipamentos, veículos, custeio de atividades, até execução de obras, aquisição de material de consumo, material permanente e etc. Neste caso aqui, uma ONG do Distrito Federal, a natureza jurídica dela é cooperativa, ela foi criada em 2006 e o objeto do convênio foi a aquisição de equipamentos e veículos para a rede processar, beneficiar e comercializar os materiais. Então a cooperativa ela adquiriu esses equipamentos e veículos para processar, beneficiar e comercializar os materiais. O valor do recurso que veio de emenda de relatoria foi R$1 milhão. Contrapartida não tem, porque a ONG ela não precisa da contrapartida. Ela não é obrigada, mas ela pode. A proposta foi cadastrada no dia 12 de novembro de 2020 e o termo de fomento, a assinatura dele foi no dia 31 de dezembro de 2020. Foi publicado no dia 20 de janeiro e a OBTV foi operada através do Banco do Brasil. E aí, nesse caso, após isso, o que se espera? Após o termo de fomento assinado. No caso aqui, um termo de fomento para aquisição de equipamentos. Então, neste caso, após o termo aprovado e assinado, aprovado, empenhado e publicado, eu tenho que apresentar o processo de execução, que pode ser uma cotação prévia de preços, uma pesquisa de mercado, uma dispensa de licitação, uma elegibilidade, ou uma licitação através das várias modalidades que tem de licitação, ou também um subconvênio, se é que o Ministério permite. Eu posso terceirizar uma parte disso. No caso, utilizaria-se mais subconvênio se fosse o custeio de uma atividade, mas a aquisição de equipamentos não teria por que fazer subconvênio. E aí, Márcio, o que foi que eles fizeram com esse R$1 milhão? Para essa cooperativa aqui do DF, eles compraram diversos equipamentos. Um equipamento chamado Roll-on, Roll-off, que é um equipamento, é um veículo que ele faz carga e descarga de containers, por exemplo. Adquirido também uma empilhadeira clamp, uma empilhadeira garfo, uma prensa horizontal, um caminhão Volkswagen, outra empilhadeira, mais outra empilhadeira, uma prensa horizontal, um outro caminhão. Somando todos os equipamentos, chegou ao valor de R$1 milhão. Márcio, poderia ser também mobiliário, computadores, ar-condicionados? Com toda certeza. Eu poderia também incluir aí material permanente, material de consumo, como por exemplo, papel A4, tinta para impressora também. Poderia colocar uma impressora aí também. Então, são as mais variadas as opções para que eu possa captar um recurso para atender a funcionalidade, as atividades que eu já executo. Veja bem, uma ONG é uma entidade privada sem fim lucrativo que causa, que provoca, que realiza alguma ação para o bem coletivo. Que tem que ser isso você consegue comprovar através de documentos, através de um relatório fotográfico, através de, por exemplo, um site, o Facebook, o Instagram, uma rede social. Essa cooperativa, por exemplo, ela teve que apresentar certidões de FGTS, certidão negativa de débitos com o Estado, com o município, certidão de regularidade de empreendedor,
o cartão dela de CNPJ, uma certidão negativa de débitos trabalhista, a certidão negativa de débitos com a Receita Federal, com a dívida ativa da União. Ela teve que assinar uma declaração informando qual é o patrimônio que ela já tem, essa cooperativa, a que seriam destinados esses equipamentos. Ela teve que apresentar um atestado de capacidade técnica, ou seja, que ela tem capacidade técnica para adquirir esses equipamentos e fazer um bom uso deles e que eles teriam um destino correto, que seria o quê? Uma cooperativa de catadores, né? Então, uma cooperativa de recicláveis. Reciclar tudo aquilo que é possível no DF. E aí eles apresentaram acordos de cooperação técnica. Essa cooperativa aqui, no caso, ela fez um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado do DF e a Secretaria de Estado do DF também responsável pela limpeza. Ela apresentou aqui também um plano de sustentabilidade, o termo de referência, o projeto, cotações, o portfólio dos equipamentos, apresentando as especificações. Ela apresentou aqui os documentos internos como o estatuto, a ata de eleição, né, o licenciamento ambiental. Esse tipo de entidade, esse tipo de ONG, ela tem que ter uma autorização ambiental para funcionar, não é verdade? Então apresentou aqui um comprovante de endereço, onde é a sede, o estatuto social e etc. Ou seja, muitas das vezes você quer captar um recurso para uma entidade, mas essa entidade ela não tem nenhuma sede, ela não tem nenhum documentos constituídos. Em muitos casos, você já faz um trabalho voluntário que atende sim a população, atende uma determinada população. Quando a gente fala sobre uma entidade privada sem fins lucrativos, uma ONG, que é de interesse público, não quer dizer que vai atender toda a população. Essa entidade ela pode atender apenas um grupo de indivíduos. Como, por exemplo, um sindicato de engenheiros é uma ONG. E ele atende a um grupo de indivíduos, que são os engenheiros. Um sindicato de arquitetos, a mesma coisa. Uma associação de moradores, é a mesma coisa. Atende os moradores daquela região, daquele bairro. Então, quando é interesse público, o interesse público é de duas ou mais pessoas. Não interessa se o interesse público não é de todo o município, de todo o estado. Entende? E para esse caso aqui foi R$1 milhão para a aquisição de todos esses equipamentos. Se você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde nos comentários. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!